Paz do Senhor, meus irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que essa paz possa reinar em vossos corações para todo sempre, para todo sempre. É motivo de alegria, motivo de muita alegria estarmos esta noite para aprender, vindo da parte do Senhor, através das Escrituras. Como hoje, sendo o primeiro domingo do corrente mês, um culto de missão, nós vamos falar um pouco voltado para a missão, através do próprio Jesus Cristo. E eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro do evangelista Lucas, do capítulo 19, que fala de um certo homem chamado Zaqueu. Todos conhecem esta história, é uma história bem conhecida. Enquanto vocês procuram Lucas 19, eu vou ler um pequeno trecho que fala sobre o nosso missionário Jesus Cristo. Encontraram, amém? Só que eu vou ler outro trecho aqui, eu vou ler Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 51, para darmos início. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, mas não o encontraram. Voltaram então a Jerusalém procurando-o, depois de 3 dias. E encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhe pergunta. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam admirados com sua inteligência e suas respostas. Aleluia! Então, nós vamos ver aqui um pouco da inteligência de Jesus, que é maravilhoso ouvir a respeito de Jesus, da sua inteligência. Meus amados irmãos, Jesus é a pessoa mais fundamental em que temos que se apegar, porque é um grande missionário. Um grande missionário, aquele que devemos acreditar e entender. Eu quero dizer, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, como pregador oficial, é a primeira vez. Eu peço que os irmãos orem em espírito para que tudo dê certo. Então, vamos entrar no assunto. Ver a inteligência de Jesus em relação à vida de Zaqueu. Em relação à vida de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó, atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente com grande júbilo, quer dizer, alegria. Todo o povo viu isso e começaram-se a queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres,
E se de alguma extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Eu começo dizendo que nós devemos tomar Jesus como exemplo. Jesus não pensou em nenhum momento no que Zaqueu era, no que Zaqueu fazia, qual o tipo de trabalho de Zaqueu. Além de Zaqueu, também a cidade de Jericó, ela estava triste, angustiada, totalmente confusa, precisando de uma salvação, de uma voz, de um homem inteligente. E Jesus, conhecendo os nossos pensamentos, antes de partir, precisava fazer esse concerto na grande cidade de Jericó. Porque não só Zaqueu, mas como aquela população estava sofrendo por demais. E só quem podia resolver aquela situação era Jesus. E da mesma forma que, alguns tempos atrás, passamos por dificuldade, por problemas, mas só Jesus que resolvia, como resolveu as nossas soluções. E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu começo dizendo, Jesus saindo da Galileia para celebrar a Páscoa, a última Páscoa, a sua última Páscoa, em Jerusalém, Jesus resolve entrar em Jericó. Então Jesus começa a contar uma parábola em Lucas, mostrando que havia uma grande preocupação, muito grande a preocupação entre os habitantes de Jericó. Olha, ele entrou em Jericó, estava preocupado com as multidões, com os moradores de Jericó. Com o tema de pureza e de impureza, justamente o nome de Zaqueu, que significa puro, e o nome de Bartimeu, significado impuro. Esses dois personagens fazem parte da passagem de Jesus por Jericó. Então, Jesus não entrou em Jericó, tinha várias coisas para resolver na cidade de Jericó. Quando ele ia da Galileia para Jerusalém, para celebrar a última Páscoa, ao que tudo indica que Jesus só teve em Jericó uma vez. E em Jericó existia 2 divisões. Mas como 2 divisões? Ou seja, eram 2 cidades. Uma era a cidade nova e a outra era a cidade velha. Essa cidade, a distância de uma para a outra era de 2 a 3 quilômetros. Quero dizer, meus irmãos, que muitos milagres foram feitos naquela Jericó. Feitos por Jesus, que aos 12 anos iniciou o seu ministério. E através do seu ministério, nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Ao que se observa, que saindo ele da velha cidade, Jesus curou 2 cegos. E chegando na nova Jericó, Jesus curou Bartimeu. Olha os milagres começando a aparecer. E dentro de Jericó, Jesus tem um novo encontro. Um encontro com Zaqueu. Era fundamental Jesus entrar nessa cidade para fazer a grande transformação, porque a cidade não aguentava mais. E não só a cidade, mas Zaqueu também não tinha felicidade. Zaqueu estava sofrendo, apesar de ser rico. Vamos colocar por dia de hoje milionário. Mas era um milionário triste. Milionário apagado.
roncorongo, angustiado, sofria, tristeza, depressão, solidão. Imagina nós, com todos esses aparatos conosco, e olhar para um lado e para o outro, tanto dinheiro e não poder fazer nada, o seu dinheiro não resolver nada. Meus amados, esse é um dos exemplos bíblicos mais belos da revelação do amor de Deus para com o pecador. Nós vamos entrar aqui, o amor de Deus pelo pecador. Muitas das vezes nós deixamos de olhar, observar, até mesmo falar com uma pessoa que é pecador, pelo fato de ser pecador. Nós, irmão, nós somos o sal. Nós somos a diferença. Nós, irmão, somos a luz. Como Jesus era a luz, ele precisava resolver a situação. Ele jamais poderia partir e deixar aquela situação na cidade de Jericó, uma intriga. Não se dava bem o povo daquela cidade com os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram desonestos. Eles cobravam além do que devia. Se alguma coisa custava R$5, eles cobravam 20. Era terrível. Às vezes o comerciante nem vendia, tinha que pagar. Bem da necessidade, da sede do pecador pela salvação de Deus, Zaqueu era, ao que se percebia, era um homem bem conhecido na sua cidade de Jericó, talvez não influente por razões que vamos ver agora. Zaqueu era um homem cheio de ansiedade. Zaqueu queria conhecer Jesus. Agora eu pergunto, irmão, por que ele queria conhecer Jesus? Porque ele tinha conhecimento que Jesus era a salvação, que Jesus era o caminho. E graças a Deus por nós ter sido escolhido por eles. E o Senhor tem nos livrado bastante de tantos problemas, tantas tristezas, tantas angústias. E Deus nos livrou. E ele queria resolver a situação de Zaqueu. No nome de Zaqueu, no hebraico, arcaico, que significa puro, revela na alma de Zaqueu, havia aspiração, havia uma ansiedade pela presença de Deus. Ele estava necessitado da presença de Deus. Ele queria Deus. Ele queria Jesus. Ele não aguentava mais aquela situação de as pessoas olhar para ele e olhar e baixar a cara, nem para olhar para o rosto dele. Na pessoa de Cristo Jesus, que estava em pleno auge, Jesus estava em pleno auge do seu ministério, por onde Jesus passava, atraía uma grande multidão. Multidão estava com Jesus. Uns seguiam por causa dos seus milagres, outros seguiam por causa da curiosidade de conhecer. Alguns outros acompanhavam porque verdadeiramente cria que era o Senhor. Outros tinham certeza que era o Messias. Zaqueu leu, estando Zaqueu em sua casa, cansado, pega um dos jornais da época, e naqueles jornais tinha um noticiário que dizia: Jesus irá passar em Jericó, da Galileia para Jerusalém. E Zaqueu ficou curioso para saber quem era Jesus. A expressão diz que ele queria saber quem era. Parece que Zaqueu queria conhecer o rosto de Jesus para diferi-lo de outras pessoas da multidão. Mas vamos observar que havia outros obstáculos para que Zaqueu chegasse perto do Mestre, perto do Salvador.
Quero aqui, meus irmãos, compartilhar com os irmãos dessa história de Zaqueu 4 obstáculos da dificuldade e da vida de Zaqueu. Esses obstáculos eram: primeiro obstáculo, seu trabalho. Segundo obstáculo, dinheiro. Terceiro obstáculo, seu tamanho. Quarto obstáculo, sua religião. Não tinha religião. Eu me lembro uma vez, irmão, quando foi para mim aceitar Jesus a primeira vez, era difícil. Estava tão difícil. Por que estava tão difícil? Eu colocava essa dificuldade. Ou seja, eu colocava um muro nos meus olhos. Eu tampava os meus ouvidos para não ouvir. Por conta do meu trabalho. Qual era o meu trabalho na época? Eu era vendedor de cigarro. Agora imagine, de vez em quando eu estava triste, eu ia na igreja. As pessoas me convidavam para ir ser crente e eu não. Automaticamente o meu pensamento, eu vendo cigarro, como é que eu vou fazer? Se eu vendo cigarro, aqueles não aceitam. E sempre que eu estava triste eu ia. Mas sempre eu dizia não. Porque eu vendia cigarro, não tinha outro mecanismo. Ou seja, eu não sabia, eu não via. Mas uma vez eu fui para uma balada. E nessa balada eu bebi tanto que capotei e me levaram para casa. Bateram foto, me mostraram no outro dia. Aquilo, eu fiquei com tanta vergonha. Eu disse, nunca mais ninguém vai me ver dessa maneira. E para a honra e glória do Senhor, nunca mais ninguém me viu. Graças a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, graças a Ele. O Senhor é maravilhoso. E o primeiro obstáculo, irmão, era o trabalho. Foi um obstáculo para mim. Mas eu consegui enxergar. E aqui nós vamos ver também que Zaqueu conseguiu enxergar que esse obstáculo não ia interferir diretamente na sua salvação. Desde quando o meu trabalho pode ser um obstáculo entre eu e Jesus? Jamais. A Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos publicanos. Como eu já havia dito, coletor. Os coletores eram odiados pelos moradores de Jericó, porque eles eram fraudulentos. Eles cobravam além do que devia. Eles não tinham amor, não estavam nem aí. E vamos observar que os publicanos provavelmente era a classe mais odiada de Israel nos dias de Jesus. Por quê? Eles eram judeus a serviço de Roma para cobrar os impostos de seus patrícios. Quer dizer patrício? Elite social e política de Roma. Vamos entrar na história. A história vai nos revelar, mais uma análise do contexto histórico, vai nos revelar que os judeus se entregaram para Roma para os serviços públicos que eram considerados traidores da pátria. Para aquela população, eles eram traidores da pátria. Visto que Roma também tomara a Palestina a fio da espada, havia mágoa no coração dos judeus com a presença romana, tanto que havia guerras civis em todos os tempos. Era terrível. Precisava da vinda de Jesus. E as cidades da Palestina buscando libertação e movimentos surgiam em todo o tempo para quebrar o jugo de Roma. Os publicanos enfraqueciam o movimento econômico e financeiro da nação romana. Roma havia dado liberdade aos publicanos para que eles chegassem no comércio de alguém e estabelecessem o preço daquilo que o comerciante tinha. Mas que coisa! As mercadorias das pessoas, eles tributaram sobre os valores que eles estabeleceriam. Então, eles colocavam os valores no comércio das pessoas. Era triste. Precisava
de Jesus. Zaqueu precisava de Jesus. Jericó precisava de Jesus. Naquela época, irmão, o governador romano, ele abria uma concessão. O que quer dizer uma concessão? Ou seja, uma solicitação. Nos dias de hoje tem. No meu caso, a empresa que eu trabalho, ela foi solicitada pela a Justiça Federal para fazer um determinado trabalho dentro da justiça. E assim, o governo romano, eles fizeram com os republicanos. E eles vendiam por um valor, Roma não ia se preocupar mais. Os publicanos já tinham passado o dinheiro para eles. Então, os publicanos ficavam dono daquilo ali, de receber os tributos. Em valor, num valor X, mas eles cobravam um valor mais alto. E por isso a cidade sofria por conta desse desembesto, desfreado dos publicanos, cobrando além do que devia. A explicação, Zaqueu chega num estabelecimento de seu João, e lá está o livro à venda por 1 denário. Zaqueu pega o livro e diz para aquele senhor, dono do comércio, esse livro vale 5 denários. Olha só quanto. E tributava o indivíduo pelos 5 denários que ele haveria o bem que estava à disposição na sua loja, ou seja, na loja do seu João, ou de qualquer outra pessoa. Agora imagine comigo, irmão, a dificuldade que estava em Jericó, com esse povo, precisava de Jesus. Ganhava muito com essa extorsão, emprestava o dinheiro a juro altíssimo ao comerciante, para que eles pagassem o imposto, pois quando eles não conseguiam mais pagar, eles pegavam o dinheiro e as mercadorias daquele comerciante. Que coisa! Será se alguém, eu, ou vocês, ou outros qualquer, ou daquele tempo, ia resolver essa situação? Lógico que não, a não ser Jesus. E Jesus não foi para Jericó à toa, foi por um motivo. Motivo para criar a paz naquela cidade, a paz entre aquele povo. Os publicanos tomavam a mercadoria e os comércios, de modo que os publicanos eram odiados em toda a terra de Israel. Os rabinos já haviam declarado que os publicanos deveriam ser tratados como mortos. Olha como já estava o coração da população. Não conseguia mais olhar Zaqueu como uma pessoa que poderia mudar, uma pessoa que poderia ser salva. E muitas das vezes, irmão, tem gente dentro da nossa casa, aqui mesmo, que às vezes age dessa forma. O que eu quero dizer aqui é que Jesus, ele veio salvar todos. O trabalho dele, a missão dele é para todos nós que queremos salvação. Glória a Deus, aleluia. Eles não tinham o direito de entrar numa sinagoga. Eles não aceitavam ele entrar numa sinagoga. Os publicanos não podiam ser vistos orando nas ruas. As pessoas não deveriam se comunicar com eles. Ou seja, eles eram traidores. Era só o que estava na mente da população. Eles eram traidores. Para eles, que não entendiam, eram traidores. Mas para Jesus, que pensa diferente, não. Há solução. Então eu quero dizer, irmão, esta noite, que há solução para nossas vidas. E nós estamos no lugar certo, para que a solução seja solucionada. Nós estamos no lugar certo. Nós acompanhamos a pessoa certa. E nós somos resgatados pela pessoa certa. Aleluia.
como virtualmente morto, e isto era um obstáculo na vida de Zaqueu. Porque quando você chega nesse nível de rejeição e de marginalidade e marginalização social, não lhe resta espaço para conviver harmoniosamente. É o que eu acabei de dizer, a cidade não tinha harmonia. Jesus precisava, antes de partir para o Pai, ir em Jericó, para consertar aquela situação. Irmão, quero dizer que também, hoje, nos dias de hoje, atuais, nós estamos vivendo momentos difíceis com as nossas políticas, com os nossos políticos. Está difícil. E eu quero dizer para vocês, irmão, olhe que está próximo a vinda de Jesus. Porque o que está acontecendo está difícil. E vamos orar, porque vamos passar por coisa difícil, problemática. Então temos que estar no seio de Abraão. Por isso que o texto faz questão tão admissionar que era Zaqueu. O que Zaqueu fazia para piorar a situação desse senhor ou desse moço? A Bíblia declara que ele não era apenas um publicano. Ele era o maioral dos publicanos. Ele era o chefe entre os publicanos. Zaqueu não tinha espaço. Zaqueu não tinha vida social. Naquele contexto, visto que ele era rejeitado, rejeitadíssimo, e aquilo era um obstáculo para a sua vida. Quantas vezes e quantas pessoas são bloqueadas até mesmo por nós? Achamos melhor bloquear do que dar uma solução? Não, Jesus não quer isso, não. Jesus quer que nós nos amamos uns com os outros. E não só nós, mas aquele que está lá fora, agora mesmo num bar ou numa festa. É essa. Nós temos que ir atrás, fazer a missão. Desde os 12 anos que ele vem fazendo missão. E através dessa missão chegou até nós. Amados de Jesus, lembro-me uma história de um pastor, que ele já foi meu pastor, quando eu assisti, eu era da igreja dele, ele era conhecido como pastor José Henrique Filho. Era um grande pastor. Pense num pastor. Ele se preocupava com a pessoa que não tinha uma casa. E ele fazia reuniões e nos convidava e perguntava para aquele que tinha coragem: vocês têm coragem de fazer isso comigo? De buscar essa causa e fazermos a casa desse senhor? Que ele não pode e nós temos. E nós ia lá, quantas vezes nós viajamos para os interiores, até mesmo dentro da cidade, fazendo a casa daquelas pessoas que não podiam ter uma casa de alvenaria. Esse pastor era incrível. E ele contou uma história, uma época, isso ficou dentro de mim, e eu queria compartilhar essa história para encerrarmos esta noite. Uma pequena cidade que ele trabalhava, havia uma moça muito bonita, mas ela vivia numa prostituição, uma prostituição terrível. Esta era bem conhecida na cidade, e era uma cidade pequena. Claro que cidade pequena todo mundo se conhece, todo mundo conhece todo mundo. E ele se tornou bem conhecido e ela se tornou bem conhecida por suas ações, as suas atitudes. Alguns casamentos, ela estava destruindo os casamentos dessa cidade. E muita gente não gostava daquela moça. Muita gente orando para que aquela moça fosse embora da cidade ou matá-la, porque os casamentos estavam sendo prejudicados por ela. Ela era muito bonita, atraente. Agora imagine como estava a angústia dessa cidade pequena, como estavam as esposas dos maridos, como estavam os esposos. É uma tentação. E só Jesus, irmão,
para resolver a solução. E alguns jovens da igreja daquela época se reuniram todos, comovidos de compaixão. Por quê? Porque estava no caminho do Senhor. O Senhor dando direção para aquele jovem. Convidaram o pastor e o pastor se juntaram com o jovem e começaram a jejuar por aquela jovem. Olha que trabalho bonito. E no dia do jejum, eles saíram para evangelizar na sua casa. Então, a igreja foram às 3 horas da tarde para estar com ela. Foi a maior alegria daquele jovem de suas vidas. A pregação daquele dia durou de 3 da tarde às 7 da noite. Olha só o que Jesus faz. Quando eles terminaram de pregar para aquela moça, ela olhou para eles, olhou para o jovem e disse: pessoal, vocês não me entenderam. Eu não quero o seu Jesus. Obviamente ela estava como Zaqueu e como eu, cego. Ela ainda estava cega. E os jovens disseram: não tem problema, o meu Jesus quer você. Aleluia. Ela novamente diz: mas eu não me entregarei a ele. E eles disseram: também não tem problema, mas se você não vier na rede, você vem em um anzol. Aleluia. E você vem. Bom, se passou algum tempo, e num certo domingo ela passou pela porta da igreja, e ela estava com uma saia que cobria os tornozelos. Não era moda, era de alguém maior que ela. Ela estava vestida com uma camisa masculina, de manga comprida, abotoada no punho, o cabelo solto, e a igreja não a reconheceu. Mas quando ela viu o pastor daquela igreja, puxou ela pelo braço: não lembra mais de mim, pastor? Quando o pastor olhou para ela, disse: essa é aquela menina que não queria Jesus? O pastor perguntou para ela: o que aconteceu com você que se transformou? Aí ela contou para o pastor: pastor, naquela noite anteriores, eu estava numa boate e chegou um pistoleiro para me matar. E ela fugiu de ser morta. Só que era 2 horas da manhã. Você vai bater onde, meu Deus? 2 horas da manhã. Ela foi bater na porta da casa de seu pai. Desde então ela era intrigada com seu pai, por conta da sua situação, que era presbítero da igreja, do pastor daquela igreja, que havia falado com ela, dos jovens, mas ela era inimiga do próprio pai. E ela chegou batendo na porta e gritando: abre, pai, que eu aceito Jesus. Aleluia! Pai, abre que eu aceito o seu Jesus. Pai, abre, eu aceito o teu Jesus. Quando o pai dela abriu a porta daquela casa, estava ela de joelho na varanda da casa, e ele aproveitou, começou a orar pela sua filha, e ela aceitou a Jesus como seu Salvador. Aleluia! E como para a glória de Deus, Pai, no dia do batismo das águas daquela moça, ela disse para o pastor, na hora do batismo, que ela não queria entrar nas águas. E o pastor disse: entra, que eu entro com você. E ela entrou com o pastor, e quando ela desceu as águas, ela levantou, batizada no Espírito Santo, Santo de Deus, do Senhor, e falando em línguas estranhas, para a glória de Deus, Pai. Aleluia! E Deus é assim que faz. Ele resgata. Já pensou se aquela igreja virasse a costa para aquela menina? Mas é assim que Deus resgata. E eu agradeço a oportunidade.